Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Tô meio ruim da garganta desde cedo, né? Com a garganta doendo, mas para adorar a Deus, irmãos, não me importa, né? É aproveitar a oportunidade para falar do amor daquele que me alcançou, né? Se o Senhor nos concedeu esse dia, essa oportunidade, vamos aproveitar, que Ele possa, né, me ajudar a explanar a Sua palavra, porque nós sabemos que o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, neste lugar, nessa noite que venha ser noite de cura, venha ser noite de libertação, venha ser noite de transformação de vida, porque como o nosso pastor falou aqui, as Sagradas Escrituras nos afirmam que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós não estamos neste lugar reunido a não ser através do nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que pelo seu Espírito Santo Ele está presente e vai falar aos nossos corações, amém? Enquanto eu estava sentado ali, Deus colocou esse texto no meu coração. Ele é um pouco extenso, mas eu só vou ler até o versículo 6, e depois eu creio que o resto, o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto o nosso pastor estava lendo a palavra introdutória a respeito de Bartimeu, veio esse texto ao meu coração e eu estava ali refletindo, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, porque esse texto é de muita edificação para os nossos corações, amém? Quantos acharam para lermos juntos? Amém? João 9, a partir do versículo 1, que a epígrafe do texto diz: a cura de um cego de nascença. Amém, irmãos? Acharam? Vamos lá, então. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Amém? Os irmãos poderem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem, e é interessante porque eu estava refletindo e o Espírito Santo estava me fazendo refletir a respeito desse texto, que acontece 2 curas aqui na vida desse cego. A primeira é física, né? Como nós sabemos que ele era cego de nascença, se ele era um cego de nascença, normalmente ele era cego desde que nasceu da sua mãe. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não só abriu a vista dele física, mas deu a ele também a visão espiritual. E eu estava refletindo a respeito desse texto, e eu estava ali pensando. A Bíblia diz que Jesus simplesmente estava passando e vê aquele cego de nascença. E aí, a Bíblia vai dizer que os discípulos, como gostava de aprender, porque eu imagino assim, quando alguém normalmente faz pergunta a respeito de alguma coisa, é porque aquela pessoa está interessada a aprender sobre aquela questão, né? Então, se os discípulos chegam para Jesus, e ele era professor, né? Ele era mestre em Israel, então quer dizer, eles queriam aprender ou saber o porquê aquele cego havia sido cego, ou se era realmente de nascença, ou se os pais haviam alguma maldição, algum pecado que levou aquele homem a ser cego. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus falou: não, nem ele pecou e nem os seus pais. Ele nasceu, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, observa.
O homem era cego, sim ou não? Sim. Mas Jesus estava falando para os discípulos que o propósito de ele nascer cego havia sido um propósito. Já na eternidade havia um propósito divino na vida daquele cego, que era para exatamente manifestar na vida dele as obras de Deus. Esse Deus, ele é lindo, irmãos. Esse Deus, ele é maravilhoso, porque a pessoa em si, quando ela nasce, ela já nasce com um propósito diante de Deus. E aí, o que me chama a atenção? Que Jesus vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem enviou a Jesus? O Pai. Não é verdade? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode se trabalhar. O que Jesus estava querendo dizer? Enquanto era dia, enquanto ele tinha vida, ele estava ali para obedecer o propósito que o Pai havia entregado a ele. Porque a noite viria. O que era a noite? Quando ele iria morrer. E ele não ia poder mais fazer a vontade do Pai. Mas sabemos que esse texto nos ensina que aqui ele já estava preparando homens para dar continuidade ao seu ministério na terra. E aí, o que a Bíblia vai dizer? Vamos lá. Jesus vai dizer no capítulo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do... Ou seja, enquanto eu estou no mundo, eu vou continuar manifestando as obras de Deus. Eu vou continuar operando sinais e maravilhas, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho, porque Jesus sempre teve essa atitude de ele poderia se glorificar, sim ou não, irmãos? Ele era homem em carne, mas era Deus em espírito, então ele poderia se glorificar. Mas aqui nós aprendemos que em tudo que Deus faz através de nós é para a glória do seu nome. Então nós não merecemos glória de nada. Devemos a cada dia, mediante tudo aquilo que Deus faz em nós, a dar a Ele total honra, glória e louvor, como Jesus aqui nos ensina. E aí, vamos lá, ele foi curado, sim ou não? Foi, mas teve um segredo, vamos lá. Tendo dito isso, que ele era a luz do mundo, cuspiu na terra com a saliva e fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus cospe, faz aquela lama, coloca nos olhos do cego. E aí agora me chama a atenção o versículo 7 que diz: e disse-lhe Jesus, depois de cuspir no chão, misturar a saliva com a terra, botar na vista do cego, Jesus vai dizer: vai, lava-te no tanque de Siloé. E olha o significado do tanque, que significa um enviado. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Aquele homem era cego, sim ou não? Sim. Quando Jesus cospe, faz a lama, coloca no seu olho e manda ele ir até o tanque, o que ele poderia fazer diante de Jesus? Ele poderia questionar, sim ou não? Mas olha o segredo da vitória. A obediência. Aleluia! A nossa vitória está em obedecer a palavra de Cristo sobre a nossa vida. Porque se aquele homem questionasse a palavra do Senhor, reclamasse ou murmurasse, falasse: olha, Jesus, eu sou cego, como o Senhor está me mandando ir? Ele perderia a sua bênção. Mas o segredo da vitória dele estava na obediência ao Senhor. E aí, quando o Senhor Jesus fala para ele: olha, vai, lava-te no tanque de Siloé, que o nome do tanque significa um enviado, a Bíblia diz que ele foi, pôs e se lavou. Então ele obedeceu. E aí, do lado desse versículo diz: e voltou. E voltou. Por que ele voltou vendo? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. E aí me chama a atenção que não adianta querer receber algo de Deus se não se submeter à obediência à sua palavra. Porque Deus, Ele trabalha com a obediência. Então, se nós a cada dia
queremos ver o sobrenatural do Senhor em nós, nós precisamos obedecer aquilo que Ele nos manda, sim ou não? Porque na vida desse cego, o segredo foi ele obedecer aquilo que Cristo falou. E aí, o que aconteceu? Agora ele foi curado o quê, irmãos? Fisicamente, sim ou não? Ele foi, obedeceu, eu não sei. Eu sinceramente, eu confesso para os irmãos, eu não imagino como aquele homem chegou. Mas de uma coisa, a palavra me afirma que ele chegou, e ele era cego de nascença, e agora ele voltou vendo, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. E aí, o que me chama a atenção? No versículo 8 vai dizer, então, os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. A vizinhança estava ao redor, e agora está vendo qual aquele que mendigava, que era cego, agora com a vista, podendo estar diante deles, recebendo seu milagre da parte de Deus. Só que para alguém que agora era cego e que mendigava, imagina a vizinhança olhando. Será que realmente é ele? E outros questionavam, será? Ele falou, calma aí, vocês não precisam ter dúvida no coração de vocês, não. Eu estou afirmando para vocês que sou eu. É ele mesmo, aquele que era cego e aquele que mendigava, sou eu mesmo que estou aqui. Aqui já vai começar o testemunho daquilo que Jesus fez através da vida do cego. E isso é maravilhoso. Testemunhar dos feitos do Senhor, da maravilha que Ele faz em nossas vidas. Porque através disso, outras pessoas podem ouvir o nosso testemunho e ser alcançado pelo aquele que nos salvou. Vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. E diziam-lhe, pois, como te abriu os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Para você ver, irmãos, que tudo que ele fez conscientemente. E ele sabia de tudo aquilo que Jesus fez, mandou ele fazer, obedecer e receber o milagre. E agora ele está testemunhando para aqueles que estão ao seu redor, ou seja, aquela vizinhança. É exatamente o que Jesus faz na nossa vida. Porque muitas das vezes passamos por certas situações em que o homem olha para nós e não acredita que aquela situação pode ser mudada. E aí Jesus chega, opera um milagre e pergunta, quem verdadeiramente fez isso? Como isso aconteceu? E você vai poder falar, olha, era impossível até para o homem, mas foi possível para Deus. E aí o que me chama a atenção, louvado seja Deus, que eles vão dizer agora assim, disseram-lhe, pois, onde está ele? Porque agora ele contou quem é o dono do milagre, agora eles querem procurar, porque também, com certeza, quer receber algo da parte do Senhor. E aí ele vai dizer, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Primeiro, ele testemunha para os vizinhos. Agora, os vizinhos vai levar ele até os fariseus. E esses homens eram alguém que se reunia na sinagoga judaica. E ali eles estudavam ou ensinavam a lei de Moisés. Mas o que me chama a atenção
é que esses homens ainda não tinham o conhecimento do poder e da autoridade de Deus em Cristo Jesus. Esses homens ainda não tinham o conhecimento do Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus. E os olhos deles espirituais estavam tapados. E eles ainda não conseguiam enxergar Deus na vida de Cristo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia vai dizer assim: e diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Eles ainda não reconheciam que Cristo não era um homem pecador. Ele era o santo homem enviado de Deus. Ele era o Messias enviado para Israel. Ele é aquele que havia sido prometido pelos profetas. Mas eles ainda não reconheciam a autoridade de Deus na vida de Jesus. Mesmo aquele cego chegando, mesmo aquele cego testemunhando, eles ainda não reconheceram. É ou não é assim na nossa vida hoje? Muitas das vezes chegamos para pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, que ainda não têm a nova vida em Cristo, que até muitas das vezes diz que vai à igreja, mas que na verdade são meros religiosos, porque ainda não conheceram o poder e a autoridade de Cristo Jesus e não crer no sobrenatural de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que me chama a atenção, vamos lá. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. E enquanto não chamaram seus pais, os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Entenda, irmãos, os vizinhos levaram o cego até ele, sim ou não? Levaram. O cego testemunhou do seu milagre, sim ou não? Testemunhou. Agora, eles não acreditando em Jesus, o que eles vão fazer? Chamar os pais. Para você ver tamanha incredulidade de não acreditar naquilo que Cristo fez na vida daquele cego de nascença. E aí, agora os pais vão testemunhar, dizer que verdadeiramente o filho havia sido cego de nascença, mas também não reconheceram aquele que fez o milagre na vida dos seus filhos e falou, já que vocês estão falando, tá perguntando se ele realmente era cego e agora ele vê, quem é essa pessoa? Ele tem idade, pergunta quem foi. Eles tiveram medo de responder que quem havia feito o milagre na vida do seu filho foi o próprio Jesus Cristo, não testemunhando como o filho estava fazendo diante daqueles homens. E aí a Bíblia vai dizer que agora o que aconteceu, irmãos? Por isso é que seus pais, chamaram, capítulo 24, chamaram, pois, pela segunda vez, olha, de novo chamado o rapaz que Jesus fez o milagre na vida dele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Vocês estão falando que ele que é pecador? Se é, eu não sei. Só sei que eu estou aqui para testemunhar
para vocês de uma coisa, que eu era cego e agora eu enxergo. E que quem fez foi esse homem chamado Jesus. Eu vou continuar mantendo aqui meu testemunho de fé diante daquilo que ele me mandou fazer, obedeci e recebi o meu milagre. Agora, se vocês não quiserem acreditar, o problema é de vocês. Porque eu sei que eu recebi o milagre. Eu sei o que ele operou na minha vida. E por isso eu estou aqui testemunhando. E aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. E eles diz, e tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu, já vos disse, e não ouviste, para que não quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Eu já falei para vocês como ele fez, mas vocês não querem ouvir. Vocês estão tão interessados a saber, vocês também querem tornar um dos seus seguidores? E aí eles vão responder para o cego. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Ou seja, ele estava querendo falar para aquele homem, olha, nós somos seguidores da lei de Moisés. O que nós aprendemos e ensinando é a Torá. Está lá o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Lá está os nossos ensinamentos. Lá está quem nós seguimos. Mas eles não entendiam que estava alguém ali superior a Moisés. Que era o próprio Deus que falava com Moisés face a face. Era o próprio Deus que havia dado as 10 tábuas da lei a Moisés para dar ao povo, quando o povo havia, como é que eu posso dizer, se voltado e adorado aquela, como é que é o nome? Agora eu esqueci. Aquele bezerro de ouro. Então, eles não conseguiam enxergar em Jesus a presença de Deus. Eles não conseguiam enxergar em Jesus o próprio Deus na terra. Mas Deus estava ali mostrando para eles, olha, eu estou tão perto de vocês como eu estava perto de Moisés. Olha como eu operava no passado, e eu estou operando no presente, mas vocês não estão crendo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o homem responde e diz, nisto, pois, está esta maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Sabe o que o cego estava falando para ele? Olha, já que vocês estão chamando ele de pecador, eu quero afirmar uma coisinha aqui para vocês. Vocês não falam que segue a Moisés e que não conhece a ele? Vocês não seguem a Moisés, que não querem se fazer seguidores de Cristo? Mas eu quero afirmar uma coisa aqui para vocês. Já lá, desde o princípio de todas as coisas que Deus fez, nunca se ouvia falar que alguém havia aberto os olhos de um cego. Mas esse homem abriu os meus olhos, e eu era cego de nascença. Sabe o que aquele homem estava falando para eles? Eu quero que vocês entendam que o Deus do princípio, ele está se revelando a vocês no presente. E vocês não estão conseguindo enxergar. Porque no princípio de todas as coisas, Deus criou o quê? Criou o céu e a terra pelo quê? Pelo poder da palavra. Jesus curou aquele homem através do quê? Do poder da palavra. Mas aqueles homens não estavam entendendo que o Deus do princípio era o Deus do presente. Irmãos, isso daqui é tremendo.
Porque o mesmo Deus que operava no passado, Ele continua operando no presente. O mesmo Deus que opera no presente vai operar no futuro. Porque Ele não muda, Ele é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Arassuri cantarai, assubiandarabácia. Ah, Jesus amado, Deus querido. E eu amo esse Deus, irmãos. Eu amo esse Deus, porque eu consigo enxergar esse grande amor pela criatura qual Ele fez. E esse homem, ele foi honrado por Cristo. Ele foi abençoado por Cristo. Porque ele pôde receber algo da parte de Deus, que homem nenhum poderia operar na sua vida. E o melhor, além de ele receber o milagre, Cristo estava dando a ele a oportunidade de testemunhar daquilo que Jesus fez através da sua vida. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que o que Cristo fez na minha vida não é para ficar só para mim. Vai ter até pessoas que não vão acreditar no milagre ou na transformação que Jesus fez em mim. Mas eu que vivi o sobrenatural de Deus, faço a minha parte de testemunhar. E aonde me chamarem, eu vou testemunhar e falar do que Ele fez. Agora, cabe a pessoa querer acreditar ou não. Não sou eu que convenço ninguém do seu mau caminho. A Bíblia é bem clara em dizer que é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu faço a minha parte de pregar a palavra e testemunhar, bênção. Agora, a parte de convencer o pecador é do Espírito. Então, aqui nesta palavra, nos deixa uma grande lição. Que nós, eu imagino os discípulos ali com Jesus, diante daquela cena, aprendendo com Ele. Sabe por quê? Eles aqui apenas estavam vendo Jesus fazer. Mas iria chegar um momento que o próprio Espírito Santo que estava na vida de Jesus e queria passar a habitar na vida deles, iria usar eles para fazer sinais e maravilhas para a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que Cristo nos chama, Cristo nos ensina, Cristo nos prepara e depois Cristo nos usa para operar as mesmas coisas que Ele operou na vida daquelas pessoas. Então, ou seja, irmãos, esta palavra nos ensina que Jesus quer de nós, primeiramente, compromisso com Ele. Segundo, obediência à sua palavra. E terceiro, que através de nós, Ele possa operar sinais e maravilhas na vida daqueles que necessitam. E esses sinais e essas maravilhas vão ser manifestados através do quê? Do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Porque Jesus disse para os discípulos, olha, e esses sinais seguirão aqueles que em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios. Os discípulos mereciam receber o poder de Deus, sim ou não? Não. Mas Jesus disse para eles, olha, de graça recebei, de graça dai. Sem merecer, vocês receberam. Sem merecer, eu também estou falando para vocês darem. Está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite, querido? Eu estou bem atento ao que o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo está falando comigo, meu filho, o que eu te dei não é para você. O que eu te dei é para você beneficiar o seu próximo. Porque Cristo nunca se preocupou consigo, Ele sempre se preocupava com o próximo. E por isso que nenhum dos seus mandamentos Ele disse, olha, amai ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo.
E a atitude de Jesus para com esse cego de nascença era uma demonstração de amor para com o próximo. Porque eu imagino aquele cego passando, estando naquele lugar mendigando, estando naquele lugar cego. Muitas pessoas passavam e davam esmola a ele, mas nunca poderia operar o que Cristo operou na vida dele. Nunca poderiam dar a ele aquilo que Cristo, só Cristo pode dar a ele. Porque que homem, queridos, poderia ter a capacidade ou o poder de dar àquele homem a oportunidade de voltar a enxergar? Nenhum. Porque o poder e a autoridade não pertencem ao homem. O poder e a autoridade pertencem a Deus. Então entenda que Deus ele nos dá, mas ele não divide a glória dele com ninguém. Então quando ele fazer, glorifica ele. Porque o que você tem, o que eu tenho não é nosso. O que eu e você tem é dele. Por isso que a Bíblia diz do que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Precisamos entender que tudo é dele. E aí, irmãos, me chama a atenção, sabe o quê? Que a Bíblia vai dizer assim, versículo 34, respondendo eles, disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Sabe o que é interessante? Aqueles homens, pastor, sempre se reuniam na sinagoga. Aqueles homens estavam sempre ali falando da lei de Moisés. Estavam sempre ali falando a respeito das maravilhas que o Senhor havia feito desde o princípio de todas as coisas, que Moisés havia sido escrito. Mas chegou alguém que era mendigo, cego de nascença, e ensinou os doutores da lei. Eu amo este Jesus, irmão. Ele pega alguém simples, pastor. Ele pega alguém simples, para ensinar pessoas que acham que sabem grandes coisas. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe o que é isso, irmãos? A sabedoria daqueles homens para Jesus era nenhuma. E alguém que para aqueles homens não era nada, passou a ser sábio diante de Deus. Eu amo esse Jesus. Que através do testemunho, irmãos, através do testemunho daquele homem, ele estava ensinando alguém que estava ali ensinando a palavra de Deus. E eles se irritaram e eles não aceitaram, porque com certeza havia neles um sentimento de achar superior, quanto na verdade Jesus queria ensinar eles a ter humildade. Jesus queria que eles viessem até ele e aprendessem dele, que é manso e humilde de coração, e que largasse aquele orgulho de lado, porque o conhecimento e o orgulho que eles tinham não ia levar eles a nada. Mas alguém que não tinha nada, que aprendeu com Jesus, teve para poder ensinar aqueles homens. Não só com palavras, mas com o seu próprio testemunho de vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando muitas das vezes alguém que tem faculdade, que tem doutorado, que tem muito conhecimento da terra, mas não tem conhecimento nenhum do céu. E aí sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus usa a mim e a você para levar o conhecimento do reino de Deus àqueles que precisam. E eu estava lembrando certa vez, eu e o pastor estavam na casa de um advogado. Aquele homem estava passando por um processo, não é verdade, pastor? E aquele homem tinha muito conhecimento, irmãos, das coisas da terra, porque ele era advogado, então ele conhecia bem sobre as leis.
Mas o que adiantava a sabedoria dele da terra, se ele não estava sabendo nem administrar a sua própria vida terrena? E aí, sabe o que Jesus faz? Pega 2 servos dele da comunidade para ensinar alguém que mora dentro de um condomínio fechado. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus quer mostrar que Ele escolhe realmente as coisas loucas para confundir aqueles que se acham sábios. Porque Ele conhecia muito da terra, mas do céu Ele não conhecia nada. E aí Jesus pega alguém que não tinha um curso superior, que não tinha uma faculdade, capacita e ensina na sua palavra para poder levar aquele que precisa. Sabe por quê? Jesus não enxergava o conhecimento dele da terra, mas havia necessidade de ele receber o conhecimento do céu. E foi exatamente o que Jesus fez através da vida desse cego. E aí o que me chama a atenção, depois de ele ensinar aqueles homens com o seu testemunho de vida e com aquilo que Jesus fez através da sua cegueira de nascença, a Bíblia vai dizer que ele é expulso da sinagoga, porque ele está confessando ser um seguidor de Jesus. Ele está confessando acreditar no milagre que o Filho de Deus fez. Então, para quem normalmente confessa e fala do que Jesus fez, em determinados lugares, por mais que você é chamado, mas você é expulso. Está entendendo? Porque não reconhece, porque não acredita, porque é muito mais fácil para o ser humano conseguir enxergar as coisas naturais. Mas quando o sobrenatural acontece, as pessoas duvidam. E Jesus, ele não trabalha com o natural. Ou melhor, ele trabalha tanto com o natural, mas ele é um Deus sobrenatural. E aí, quando os dois se fundem, aí para o ser humano há confusão. Para tu ver que quando esse cego foi até eles, o que houve entre eles? Dissensão. Houve confusão, porque eles não conseguiram entender aquilo que aquele cego havia recebido da parte do Senhor. Mas o que me chama a atenção é, pela fidelidade daquele homem, pelo testemunho, pela fé, por ter convicção daquilo que Jesus fez na vida dele, e não negar o nome do Senhor, ele é expulso. Mas agora o próprio Cristo volta até ele. E aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 35. Jesus ouviu o que o tinha expulsado, o encontrou e disse-lhes: crer tu no Filho de Deus? Fez uma pergunta para ele. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creias? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Jesus perguntou: você crê no Filho de Deus? Senhor, quem é ele para que eu creia? Ele não conhecia quem era o Filho de Deus, mas o Filho de Deus estava diante da sua frente. E aí, para alguém que era cego e que mendigava, o Filho de Deus resolveu se revelar. Vai entender? Não se revelou para quem estava dentro de uma sinagoga, que lia e falava das maravilhas dos seus feitos antigos, mas escolheu para se revelar para um mendigo, para alguém que era cego de nascença. E é assim que Deus faz. Ele age e Ele faz da maneira que Ele quer e se revela para quem Ele quer. Então, se Ele resolveu se revelar a nós, nós devemos ser gratos a Ele, por esse poder e essa autoridade se revelar a nós, o sobrenatural de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, e ele disse: creio, Senhor. Ou seja, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, e agora ele o adora. Versículo 38, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que o que não vê, veja, e os que vê, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Fizeram uma pergunta. Disse-lhe Jesus: se fosses cego, não terias pecado. Mas, como agora disseis, vemos, por isso o vosso pecado
permanece. Se vocês reconhecessem quem eu sou, vocês teriam visto. Mas como vocês não reconheceram, vocês estão cegos. E pelo fato de vocês estar cegos, vocês continuam mortos. Se vocês continuam mortos, vocês estão em pecado. Se estão em pecado, vocês ainda não me aceitaram. Ou seja, Jesus revelou o poder e a autoridade para um cego, para um mendigo, mas para alguém que era indouto, ou que era conhecedor da lei, Jesus não se revelou, por causa da dureza do seu coração, por causa da falta de humildade, de reconhecer na vida daquilo que Cristo fez. Então, meus irmãos, eu quero fechar essa palavra dizendo uma coisa para você. Assim como esse cego, Jesus fez na minha e na tua vida. Nós não era como ele fisicamente, mas éramos como ele espiritualmente. Nós não tínhamos conhecimento de quem Jesus era, e hoje nós sabemos que Jesus é o poder e a autoridade de Deus, que veio para poder perdoar os nossos pecados, que veio para nos dar salvação e vida eterna. Então hoje nós temos conhecimento de quem Cristo é, e o propósito de Deus tem enviado o seu Filho. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se canse e não se deixe de testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque se nós olharmos para quem nós éramos e para quem hoje nós somos, nós entendemos o sobrenatural de Deus sobre nós. Nós entendemos o que Cristo fez em nós e da onde Ele nos tirou. Arassuri cantarassui andarabás. E o Senhor Jesus está falando para mim e para ti nessa noite: filho e filha, aonde eu te enviar, aonde te chamarem, testemunhe e fala do que eu fiz na tua vida, o que o meu poder e a minha autoridade fez na tua vida. Porque se você se prostituía, agora você não se prostitui mais. Se você bebia, você hoje não bebe mais. Se você fumava, se você cheirava, se você traficava, hoje você não faz mais, porque você é nova criatura. E se alguém está em mim, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o teu propósito hoje não é mais viver na escravidão do pecado, mas é viver em testemunho da minha palavra para anunciar os meus feitos. Por isso que ele deixou para os discípulos e disse: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A missão dele, ele cumpriu. O Espírito dele, ele enviou. Agora eu quero te conscientizar em uma coisa: a continuidade da obra de Cristo está na minha e nas suas mãos. A responsabilidade agora está comigo e contigo. Porque o Espírito Santo agora veio para poder habitar em nós e dar continuidade a esta obra. A continuar manifestando o poder e a autoridade através do nome do Senhor Jesus. Então, se o Espírito Santo, como naquele tempo operou na vida daquele homem que era cego e que era mendigo, através da vida de Jesus, hoje o Espírito Santo quer continuar operando através da minha e da tua vida, que mediante reconhecer Jesus passamos a ser filho de Deus. Então, entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia diz, como é que é a palavra? O versículo veio na minha mente e fugiu. Mas, enfim, diz que todos quanto lhe receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele homem teve a oportunidade não só de receber a cura física, mas também receber a cura espiritual. E poder ter os olhos espirituais abertos para saber quem era Cristo, o prometido de Israel, o ungido de Deus, que havia vindo para poder manifestar o poder de Deus ao seu povo. Então, entenda uma coisa, irmãos: a missão, ela não parou, a missão, ela continua. E agora o Espírito Santo de Deus dá essa responsabilidade a mim e a você. Então, que nós possamos dar continuidade a esta obra, porque ainda há muitas vidas e muitas almas
para que os olhos venham a ser abertos. Amém? As palmas. Louvo o nome do Senhor, agradeço a oportunidade.